Se alguém tivesse me contado que minha vida mudaria completamente por causa de um perfil em uma rede social, eu teria rido. Mas hoje, olhando para trás, percebo como decisões simples podem nos levar a lugares inesperados. Meu nome é Sofia, tenho 16 anos, e esta é a história de como algo aparentemente inocente virou minha vida de cabeça para baixo. Eu sempre fui uma garota tranquila. Moro em Santa Aurora, uma cidade pequena onde quase nada de emocionante acontece. Meu mundo girava em torno da escola, da fotografia e das fanfics que escrevia nas horas vagas. Eu tinha 2 grandes amigos, Clara e Lucas. Clara era o tipo de pessoa que transformava qualquer momento em um evento. Lucas, por outro lado, era mais reservado, apaixonado por ciência e tinha o hábito irritante, mas necessário, de sempre questionar tudo. Foi Clara quem me convenceu a criar um perfil na Conexão Jovem. Ela dizia que eu precisava sair da minha bolha e conhecer novas pessoas. No começo, hesitei. Essas redes sociais nunca foram minha praia. Mas Clara era insistente, e antes que eu percebesse, estava subindo algumas das minhas fotos de paisagens e preenchendo uma descrição básica sobre mim. Não demorou muito para receber uma mensagem. Olá, adorei suas fotos. Você tem um olhar incrível para a fotografia. O remetente? Leonardo. A foto de perfil dele parecia coisa de cinema. Um rapaz lindo, com um sorriso encantador e um olhar que parecia atravessar a tela. Ele dizia amar fotografia também e comentou que adoraria conversar mais sobre o assunto. Não pude evitar. Respondi. Clara ficou eufórica quando contei. É o destino, Sofia. Um cara desses mandando mensagem logo no seu primeiro dia? Não perca essa chance. Já Lucas, ele não parecia tão animado. Parece bom demais para ser verdade. Tenha cuidado, ele disse com aquele tom que só os amigos muito protetores usam. Ignorei. Talvez por ingenuidade. Talvez porque, no fundo, eu queria acreditar. As mensagens com Leonardo ficaram frequentes. Ele era engraçado, gentil. Parecia entender cada coisa que eu dizia. Trocávamos histórias, compartilhávamos músicas, e ele sempre sabia o que dizer. Era como se eu tivesse encontrado alguém que enxergava algo em mim que ninguém mais via. Mesmo assim, Lucas não parava de insistir que algo parecia fora do lugar. Talvez Lucas estivesse certo. Lembro de uma mensagem específica de Leonardo. Ele me perguntou algo muito pessoal sobre meus sonhos de fotografia. Algo que eu não tinha postado no meu perfil, mas que parecia saber. Na hora, achei que era coincidência, mas hoje, analisando com calma, percebo que já ali havia algo estranho. Ainda assim, naquela época, eu estava encantada. E quando Leonardo sugeriu que nos conhecêssemos pessoalmente, meu coração disparou. Eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Eu só não sabia que nem tudo seria como eu imaginava. Conversar com Leonardo virou parte da minha rotina. Todas as noites eu me sentava com meu celular, esperando ansiosamente a próxima mensagem dele. Ele parecia ter o dom de transformar qualquer conversa em algo especial. Sempre sabia o que dizer para me fazer sorrir, e suas mensagens eram tão detalhadas que parecia que ele realmente me conhecia. Ele me contou que era apaixonado por fotografia desde pequeno e que sonhava em viajar pelo mundo, capturando momentos únicos. Era como se estivesse descrevendo meus próprios sonhos, e isso só aumentava a nossa conexão. Uma noite, ele até mencionou um lugar específico que eu sempre quis fotografar, algo que eu só tinha contado para Clara e Lucas. Na hora, achei que fosse coincidência. Agora, vejo como aquilo deveria ter sido o primeiro alerta. Clara, claro, estava adorando toda essa história. Você encontrou sua alma gêmea, Sofia? Ele é perfeito demais. Quando vai marcar um encontro com ele? Ela dizia isso com aquele brilho nos olhos, como se estivesse vivendo tudo junto comigo. Já Lucas, como sempre, não conseguia esconder sua desconfiança. Sofia, eu não quero ser o chato, mas você sabe que na internet nem tudo é o que parece, certo?
Ele até sugeriu que investigássemos mais sobre Leonardo, mas eu achava que Lucas estava exagerando. Mas ele não desistiu. Lucas começou a analisar o perfil de Leonardo. Ele ficou intrigado com a perfeição das fotos, os ângulos, a iluminação. Sofia, essas fotos são profissionais demais para serem espontâneas, ele disse, enquanto mostrava algumas imagens de Leonardo. Tem algo errado aqui. Clara revirou os olhos. Ah, Lucas, para de ser paranoico. Só porque o cara é bonito e talentoso, não significa que ele seja falso. Eu tentava ignorar as dúvidas, mas elas começaram a se infiltrar na minha mente. Havia momentos em que Leonardo parecia saber mais sobre mim do que o normal, como se tivesse pesquisado minha vida. Mesmo assim, eu não conseguia parar de conversar com ele. Ele me fazia sentir especial, e isso era algo que eu não queria abrir mão tão facilmente. Certa vez, ele perguntou sobre uma foto que eu postei meses atrás, de um pôr do sol. Essa foto é incrível, Sofia. É o tipo de lugar que eu adoraria visitar. Como você conseguiu capturar um momento tão perfeito? Eu senti um calor no peito ao ler aquilo. Era o tipo de reconhecimento que eu sempre quis, mas que raramente recebia. No entanto, por mais lisonjeiro que fosse, Lucas continuava a plantar aquela dúvida na minha cabeça. Ainda assim, decidi seguir meu coração. Eu queria acreditar que Leonardo era real, que nossa conexão era autêntica. Clara também não ajudava com sua empolgação exagerada. Você tem que marcar um encontro, Sofia. Esse cara é um sonho. E você está esperando o quê? Entre os comentários céticos de Lucas e a animação de Clara, eu me sentia dividida, mas, no fundo, sabia que precisava tomar uma decisão. Leonardo, por outro lado, parecia cada vez mais interessado em me conhecer pessoalmente. Ele dizia coisas como: "Quero ver esse seu sorriso ao vivo" e "Acho que nos daríamos muito bem juntos." Eu não sabia se era coragem ou ingenuidade, mas comecei a considerar a ideia de encontrá-lo. A voz de Lucas continuava na minha cabeça, mas naquele momento eu estava encantada demais para ouvir. Foi numa noite comum que Leonardo sugeriu o que eu tanto esperava, mas também temia. Sofia, que tal nos encontrarmos pessoalmente? Já falamos tanto um com o outro que parece até que nos conhecemos há anos. Seria incrível te ver de verdade. Meu coração acelerou. Eu estava encantada, mas também morria de medo. Conhecer alguém da internet era um salto no escuro, e eu sabia disso. Contei para Clara no dia seguinte, e ela quase explodiu de empolgação. É agora, Sofia. Vai ser perfeito. Vocês vão se conhecer, se apaixonar ainda mais e viver felizes para sempre. Ela já estava planejando o meu futuro, enquanto eu mal conseguia organizar os pensamentos. Lucas, como sempre, foi o contraponto. Quando mencionei o encontro, ele franziu a testa e suspirou. Eu não sei, Sofia. Você confia mesmo nele? Porque eu não confio. Lucas parecia mais preocupado do que o normal, e para minha surpresa, ele decidiu agir. Ele me disse que estava investigando o perfil de Leonardo, procurando por inconsistências. Eu só quero garantir que você esteja segura, ele disse, com aquele tom sério que só Lucas conseguia ter. Clara revirou os olhos quando eu contei isso para ela. Sofia, ele é tão dramático. Não tem nada de errado com Leonardo, a não ser o fato de ele ser perfeito demais para o Lucas aceitar. Apesar do nervosismo, eu comecei a pensar em como seria o encontro. Leonardo sugeriu um café em uma cidade próxima, um lugar que ele descreveu como aconchegante e perfeito para conversas longas. Ele parecia conhecer o lugar bem, o que me deixou um pouco mais tranquila. Clara, claro, insistiu em me acompanhar. Eu vou ficar à distância, só para garantir que tudo corra bem. E, se ele for estranho, eu te tiro de lá. Ela brincou. Mas eu sabia que estava falando sério. Na noite anterior ao encontro, Lucas apareceu com informações. As fotos dele são boas demais, Sofia. Eu fiz uma busca reversa, e algumas aparecem em um portfólio de modelos. Meu estômago revirou. E se não for ele? A pergunta ficou martelando na minha cabeça.
Mesmo assim, decidi seguir em frente. Talvez fosse teimosia, talvez fosse o desejo de provar que Lucas estava errado. O dia do encontro chegou, e eu estava um misto de ansiedade e empolgação. Clara me ajudou a escolher a roupa, e Lucas me deu uma palestra sobre segurança. Se algo parecer estranho, liga pra gente. Promete? Eu prometi. Clara e eu pegamos o ônibus para a cidade vizinha, e ela passou o tempo todo tentando me distrair com piadas e histórias engraçadas. Quando chegamos ao café, senti um frio na barriga. O lugar era exatamente como Leonardo havia descrito, com mesas de madeira, luzes quentes e um aroma de café recém-passado. Clara se sentou em uma mesa afastada, fingindo estar distraída com o celular, mas estava de olho em tudo. Eu respirei fundo e entrei, pronta para o que quer que estivesse por vir. Eu entrei no café com o coração disparado, olhando ao redor, procurando aquele rosto que eu já tinha decorado pelas fotos. As mesas estavam ocupadas por casais e grupos de amigos, e o som abafado de conversas misturado com o aroma de café criava uma atmosfera quase acolhedora, mas nenhuma daquelas pessoas parecia ser Leonardo. Foi então que vi um rapaz sentado em um canto, mexendo nervosamente no celular. Ele me olhou e sorriu. Não era Leonardo. Naquele momento, todo o encanto pareceu desmoronar. O rapaz levantou, ajeitou os óculos e acenou timidamente. Ele era comum, muito diferente das fotos que eu tinha visto. Sofia? Ele perguntou, como se precisasse confirmar que era eu. Fiquei parada, sem saber o que dizer. Eu sou o Caio, mas você me conhece como Leonardo. Aquelas palavras foram um balde de água fria. Tudo parecia um grande erro. Isso é uma piada? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. Eu não sabia se estava mais chocada ou furiosa. Caio começou a falar rapidamente, como se quisesse evitar que eu saísse correndo. Por favor, me escuta. Eu sei que errei, mas eu queria te conhecer. Eu criei aquele perfil porque eu achei que você nunca olharia para mim de outro jeito. As palavras dele eram cheias de desculpas, mas eu mal conseguia processar. Enquanto ele tentava explicar, meu olhar se voltou para Clara, que estava sentada em uma mesa distante. Ela fez um gesto com as mãos, como quem pergunta: "E aí, o que você vai fazer?" Eu mal sabia o que fazer. Só queria sair dali o mais rápido possível. Você mentiu para mim. Brincou com os meus sentimentos. Eu disse, sentindo a raiva começar a dominar. Caio tentou argumentar. Eu não queria te machucar. Eu não sabia como me aproximar de você. Mas tudo o que eu disse era verdade. Tudo o que eu senti era real. Mas para mim, naquele momento, as palavras dele não significavam nada. Eu saí do café sem olhar para trás. Clara veio correndo atrás de mim, tentando me acalmar. Sofia, calma. Vamos falar sobre isso. Ele parecia arrependido, não parecia? Mas eu estava cega pela decepção. Como alguém poderia ser tão desonesto? Tudo aquilo parecia uma brincadeira de mau gosto. Eu sentia como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Lucas ligou assim que soube. Clara tinha enviado uma mensagem para ele contando o que aconteceu. Eu te avisei, Sofia. Isso não me surpreende, ele disse, com aquela voz cheia de razão. Você está bem? Quer que eu vá aí? Mas eu só queria ficar sozinha. Eu precisava de tempo para entender como alguém que parecia tão perfeito poderia ser, na verdade, uma mentira. No entanto, por mais que eu quisesse esquecer aquele encontro, algo na sinceridade de Caio continuava ecoando na minha mente. Ele parecia arrependido, mas será que era o suficiente? Eu não sabia se conseguiria perdoá-lo. Mas, naquele momento, tudo o que eu queria era ficar longe de qualquer coisa que me lembrasse aquele dia. Depois daquele encontro desastroso, Clara insistiu para que eu ouvisse o que Caio tinha a dizer. Sofia, você viu o jeito como ele estava. Ele parecia arrependido de verdade. Dá uma chance para ele explicar. Ela dizia, enquanto Lucas, no outro lado da linha, mantinha sua posição firme.
Esse cara mentiu. Ele só está arrependido porque foi pego. Confusa, decidi não responder mais às mensagens de Caio. Ele tinha mandado várias nos dias seguintes, todas pedindo desculpas e explicando que precisava de uma chance para se explicar. Eu apaguei algumas sem ler, mas uma delas me chamou a atenção. Eu não sou ninguém, Sofia, mas você me fez sentir como se eu fosse alguém. Por favor, me deixe explicar. Foi essa mensagem que me fez reconsiderar. Relutante, aceitei encontrar Caio novamente, desta vez em um parque público. Quando cheguei, ele estava lá, com aquele mesmo olhar nervoso e as mãos inquietas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a falar. Sofia, eu sei que você deve me odiar, mas por favor, ouça o que eu tenho para dizer. Eu nunca quis machucar você. Havia algo na voz dele, uma mistura de arrependimento e vulnerabilidade, que me fez ficar. Ele contou sua história. Caio era o tipo de pessoa que passava despercebida por onde ia. Na escola, ele era alvo de piadas constantes por causa de sua aparência e jeito tímido. Eu era o garoto que ninguém queria ter no time, o que ninguém convidava para as festas. Ele disse, olhando para o chão. Quando criei o perfil de Leonardo, foi como uma fuga. Pela primeira vez, as pessoas me notavam. Enquanto ouvia, não sabia o que pensar. Era difícil não sentir um pouco de pena, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar a mentira que ele construiu. Você usou isso para me enganar, eu disse, tentando manter a raiva que ainda sentia. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, eu nunca quis enganar você. Eu queria que você me visse como eu queria ser. Mas quando começamos a conversar, eu percebi que estava errado. Você merecia a verdade. Caio então mostrou um pequeno caderno que carregava consigo. Nele havia desenhos e anotações sobre nossas conversas. Ele tinha desenhado uma das fotos que postei, um pôr do sol que eu tirei perto de casa. Eu sempre admirei o seu olhar, Sofia. Você vê o mundo de um jeito diferente. Ele disse, enquanto me mostrava o desenho. Meu coração se apertou, mas eu ainda estava magoada. Clara, que estava me esperando de longe, se aproximou assim que viu que Caio tinha terminado de falar. E aí, o que você acha? Ela perguntou, olhando para mim e depois para ele. Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria perdoá-lo, mas outra parte dizia que eu nunca deveria confiar nele de novo. Quando voltei para casa, Lucas ligou para saber como foi. Contei tudo. E ele, como sempre, não poupou palavras. Sofia, ele pode estar sendo sincero, mas isso não apaga o que ele fez. Você tem que decidir se vale a pena dar uma chance para alguém que começou com uma mentira. E era exatamente isso que eu precisava decidir. Depois daquela conversa com Caio, eu não conseguia pensar em outra coisa. As palavras dele, seu arrependimento, sua história. Tudo isso ficava se repetindo na minha cabeça. Eu estava magoada, mas também começava a enxergar algo além da mentira. Seria possível que, por trás de tudo, ele realmente fosse sincero? Conversei com Clara no dia seguinte, tentando organizar meus pensamentos. Ela, como sempre, estava cheia de opiniões. Sofia, olha, ele errou, não dá para negar. Mas todo mundo erra, sabe? E se ele estiver sendo honesto agora? Você não acha que vale a pena dar uma chance para descobrir? Eu sabia que Clara queria o meu bem, mas ainda sentia um peso no peito. A ferida da decepção era recente demais. Lucas, por outro lado, tinha uma visão completamente diferente. Sofia, você tem todo o direito de perdoar, mas precisa lembrar que a confiança é difícil de reconstruir. E se ele estiver mentindo de novo? Você precisa proteger o que sente, entende? As palavras dele eram duras, mas verdadeiras. Lucas sempre foi direto, e eu sabia que ele só queria evitar que eu me machucasse ainda mais. Em meio a tantas opiniões, me peguei refletindo sobre mim mesma. Percebi que durante todo esse tempo, eu também tinha idealizado Leonardo, ou melhor, o que Leonardo representava. A ideia de alguém perfeito, que entendia meus sonhos e me fazia sentir especial, tinha se tornado uma fantasia na minha mente.
Será que eu estava presa demais a essa imagem para enxergar o que realmente importava? Lembrei de uma conversa que tive com Lucas há alguns meses, antes de tudo isso começar. Ele me contou como era difícil viver à sombra das expectativas dos outros. Às vezes parece que ninguém vê quem eu sou de verdade. Só enxergam o que esperam de mim, ele disse naquela época. Eu não tinha entendido completamente o que ele queria dizer, mas agora aquelas palavras faziam sentido. Talvez, de certa forma, Caio sentisse o mesmo. Comecei a me perguntar: será que eu conseguiria enxergar Caio pelo que ele realmente era, e não pelo que ele tentou fingir ser? Isso me deixou inquieta. Eu estava dividida entre a mágoa e a curiosidade. Havia algo nele, algo sincero, que continuava martelando na minha mente, mesmo contra a minha vontade. Naquela noite, me sentei com o caderno de fanfics que costumava escrever. Era um hábito que eu tinha abandonado recentemente, mas, de alguma forma, escrever sempre me ajudava a organizar os pensamentos. Escrevi sobre o que estava sentindo, sobre as dúvidas, as mágoas e principalmente sobre a possibilidade de recomeçar. Quando terminei, percebi que estava mais tranquila. Não sabia exatamente o que fazer em relação a Caio, mas algo estava claro para mim. Eu precisava olhar além das aparências. Talvez dar uma chance de conhecê-lo de verdade fosse o caminho para entender o que sentia e para decidir o que fazer. Alguns dias depois, enquanto ainda refletia sobre tudo, recebi uma mensagem inesperada de Caio. Sofia, eu sei que já errei muito, mas preciso de mais um momento com você. Por favor, me deixe mostrar algo. No fundo, eu sabia que essa história não estava terminada. Concordei em encontrá-lo, mas deixei claro: isso não significa que te perdoei. Nos encontramos no mesmo parque onde conversamos antes. Caio parecia diferente, mais tranquilo, mas ainda visivelmente nervoso. Ele carregava uma sacola. O que você quer me mostrar? Perguntei, tentando não demonstrar a curiosidade que me consumia. Ele abriu a sacola e tirou uma folha de papel dobrada com cuidado. Era uma ilustração, de mim. A foto que postei meses atrás, de um pôr do sol, estava ali, desenhada com uma precisão impressionante. Eu fiz isso depois da nossa primeira conversa. Foi a maneira que encontrei de expressar o que você me inspirou, ele disse, com a voz baixa, mas firme. Olhei para o desenho, tentando manter a frieza, mas era impossível não ficar tocada. Havia algo puro naquela atitude. Algo que não combinava com a imagem de alguém que só queria me enganar. Enquanto analisava o desenho, Caio continuou. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar quem eu realmente sou. Havia sinceridade em cada palavra, mas antes que eu pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um rapaz surgiu, caminhando rapidamente na nossa direção. Então, é aqui que você anda se escondendo? Ele disse, olhando para Caio com desdém. Era Pedro, um antigo colega de escola de Caio. Pedro começou a rir. Você contou para ela que tudo isso é uma farsa? Que você só faz isso porque não tem coragem de ser quem você é de verdade? Caio ficou em silêncio, claramente desconfortável. O que está acontecendo aqui? Perguntei, sentindo o ar ao redor ficar mais pesado. Pedro não perdeu tempo. Caio aqui tem o hábito de fingir ser outra pessoa. Ele já fez isso antes, sabia? Você acha que é a primeira garota que ele tenta impressionar com esse joguinho? Aquela acusação me deixou confusa e irritada. Olhei para Caio, esperando uma explicação. Pedro, para com isso, ele disse, finalmente falando, mas sem muita convicção. Pedro apenas riu. Eu já avisei, Caio. Ou você me dá o que eu quero, ou todo mundo vai saber quem você realmente é. Antes que a discussão pudesse continuar, Clara apareceu. Ei, tem algum problema aqui? A presença dela mudou a dinâmica. Pedro parecia desconfortável com mais alguém observando, então deu de ombros e saiu, mas não sem antes deixar um aviso. Pensa bem, Caio, não quero repetir isso. Clara me puxou de lado enquanto Caio ficava parado,
claramente abalado. Quem era aquele? Ela perguntou séria. Eu não sei, mas acho que tem mais nessa história do que ele contou, respondi. Naquele momento, percebi que ainda havia muitas perguntas sem resposta. E que talvez Caio estivesse enfrentando mais problemas do que eu imaginava. Depois do confronto com Pedro, fiquei mais intrigada do que nunca. Havia tantas coisas sobre Caio que ainda não faziam sentido. Porém, algo em mim dizia que essa história precisava de um desfecho. Foi então que recebi uma mensagem de Clara. Sofia, eu soube que Caio vai apresentar algo no evento artístico da escola. Talvez seja uma boa oportunidade para você ver quem ele realmente é. O evento acontecia todo ano, e era um dos poucos momentos em que Santa Aurora parecia se agitar. Estudantes apresentavam peças, músicas e até mesmo exposições de arte. Não era algo que eu frequentava com frequência, mas decidi ir. Clara me encontrou na entrada. Eu tenho um pressentimento de que isso vai ser bom, ela disse, segurando meu braço com entusiasmo. Quando entramos, o salão estava cheio. Luzes suaves iluminavam o palco, e havia uma energia de expectativa no ar. Caio seria um dos últimos a se apresentar. Durante toda a noite, Clara fazia comentários engraçados para me distrair, enquanto Lucas, que tinha insistido em vir, mantinha um olhar sério, como sempre. Não se empolgue muito, ele disse, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Ainda precisamos saber se ele merece sua confiança. Finalmente, foi a vez de Caio. Ele subiu ao palco com um caderno grande em mãos e parecia nervoso, mas determinado. Quando começou a falar, o salão ficou em silêncio. Essa história é sobre enxergar além do que está na superfície. Sobre como, às vezes, as pessoas escondem quem realmente são, não por maldade, mas por medo. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. Ele abriu o caderno e começou a mostrar uma série de ilustrações que tinha feito, todas inspiradas em nossa conversa. Cada página contava uma parte da história que compartilhamos, desde o primeiro pôr do sol que postei até o momento em que o enfrentei no café. As ilustrações eram detalhadas, com traços suaves e cheios de vida. Quando ele chegou à última página, um desenho meu olhando para o horizonte, suas palavras ecoaram pelo salão. Eu queria ser alguém digno de você, mas percebi que só sendo eu mesmo posso tentar. Esta é minha tentativa. O público aplaudiu de pé, mas eu estava em silêncio, processando tudo. Ele tinha colocado sua alma naquela apresentação e era impossível ignorar. Clara segurou minha mão e sussurrou. O que você vai fazer agora? Lucas, parado ao meu lado, olhava para mim com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Depois da apresentação, Clara insistiu em me arrastar para os bastidores. Você precisa falar com ele, ela dizia, me puxando enquanto eu ainda tentava decidir o que fazer. Quando finalmente o encontrei, ele estava guardando o caderno, com um olhar cansado, mas aliviado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me viu e sorriu. Obrigado por vir, Sofia. Eu respirei fundo e olhei nos olhos dele. Você foi incrível, mas ainda temos muito para conversar. Não era um perdão completo, mas era um começo. E pela primeira vez, senti que talvez houvesse algo real ali, algo que valesse a pena explorar. No dia seguinte ao evento artístico, quando tudo parecia estar finalmente entrando nos eixos, Clara me mandou uma mensagem. Pedro está espalhando coisas sobre Caio na escola. Acho que você precisa saber. Meu estômago revirou. Pedro não tinha desistido. Ele parecia determinado a destruir qualquer chance de Caio começar de novo. Encontrei Clara e Lucas na entrada da escola. Ele está dizendo que Caio só fez aquela apresentação para manipular todo mundo. Clara explicou, cruzando os braços, visivelmente irritada. E pior, está ameaçando contar mais mentiras se Caio não der algo que ele quer. Lucas franziu a testa. E o que exatamente Pedro quer? Clara deu de ombros. Dinheiro, atenção, quem sabe? Decidi que precisava falar com Caio. O encontrei sentado sozinho em uma mesa no pátio da escola, com o caderno de ilustrações fechado ao lado. Ele parecia abatido.
Eu sabia que Pedro faria isso. Ele disse antes que eu pudesse falar. Ele nunca me deixou em paz. Desde os tempos de escola, ele sempre achou que podia me controlar. E agora, ele encontrou outra maneira de fazer isso. Por que você não faz nada? Perguntei, tentando não parecer mais nervosa do que já estava. Ele suspirou. Porque eu sei como Pedro funciona. Se eu reagir, ele vai tornar as coisas ainda piores. Havia algo na voz de Caio, uma mistura de cansaço e resignação, que me deixou com raiva. Não de Caio, mas de Pedro. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu disse decidida. Ele não pode continuar com isso. Clara, sempre cheia de ideias, sugeriu um plano. E se pegarmos Pedro no flagra? Ele adora se gabar, então deve ser fácil fazê-lo admitir tudo. Lucas, inicialmente cético, acabou concordando. Se conseguirmos gravar ele confessando, podemos usar isso contra ele, disse, tirando o celular do bolso. Mas isso precisa ser feito com cuidado. Pedro não é burro. Naquela tarde, Clara se aproximou de Pedro no pátio, fingindo querer saber mais sobre as histórias que ele estava espalhando. Como esperado, ele não conseguiu segurar a língua. Caio é um ninguém. Ele só está fingindo ser bonzinho para enganar todo mundo. Pedro disse rindo. Se ele não fizer o que eu quero, eu vou contar para a escola inteira que ele já fez isso antes, com outras garotas. Enquanto ele falava, Lucas, escondido atrás de uma árvore próxima, gravava tudo. Quando Pedro percebeu que estávamos por perto, já era tarde demais. Lucas saiu do esconderijo e mostrou o celular. Acho que você acabou de se complicar, ele disse, enquanto Pedro ficava pálido. Clara, sempre rápida, acrescentou. Se você não parar com isso, vamos direto para a direção da escola. E talvez mais longe. Pedro tentou argumentar, mas sabia que tinha perdido. No dia seguinte, Pedro estava quieto. Caio parecia aliviado, mas ainda carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Obrigado por me ajudarem, ele disse com um pequeno sorriso. Eu não teria conseguido enfrentar isso sozinho. Pela primeira vez, senti que Caio estava finalmente livre para ser ele mesmo, sem as sombras do passado o perseguindo. Depois de tudo o que passamos, as coisas começaram a se estabilizar. Pedro havia recuado, e Caio finalmente parecia mais à vontade consigo mesmo. Aquele peso constante que ele carregava estava desaparecendo, e isso refletia na maneira como ele agia. Ele começou a se abrir mais, a sorrir mais, e pela primeira vez, parecia confortável sendo simplesmente Caio. Nos dias seguintes, passamos mais tempo juntos. Eu ainda estava processando tudo o que aconteceu, mas algo dentro de mim já sabia a verdade. Caio era muito mais do que a mentira que criou para se aproximar de mim. Ele era alguém que enfrentava suas inseguranças todos os dias. Alguém que, apesar dos erros, estava disposto a mudar. E, acima de tudo, ele era real. Lembro-me de um dia específico em que estávamos sentados no parque, perto de uma árvore onde costumava escrever quando era mais nova. Caio me entregou outra ilustração, desta vez de nós dois. Você tem uma paciência que eu não mereço, ele disse, com um sorriso tímido. Mas, mesmo assim, eu sou grato por ela. Olhei para ele, sentindo meu coração aquecer. E eu sou grata por você não ter desistido de tentar. A partir daí, nosso relacionamento começou a florescer. Não foi perfeito, e nem sempre foi fácil. Ainda havia momentos em que as memórias do passado vinham à tona, trazendo dúvidas e inseguranças. Mas a diferença agora era que estávamos enfrentando tudo juntos, com honestidade. Era isso que fazia toda a diferença. Clara, como sempre, estava animada com o rumo das coisas. Eu sabia que vocês iam dar certo. Olha só, foi só o destino empurrando vocês na direção certa. Ela dizia, enquanto Lucas, embora menos entusiasmado, admitia. Tudo bem, talvez ele não seja tão ruim assim. Era o jeito dele de dizer que aprovava. Com o tempo, comecei a perceber que Caio e eu éramos uma boa equipe.
Ele me incentivava a explorar mais minha fotografia, enquanto eu o encorajava a continuar desenhando. Juntos, começamos a criar projetos que misturavam nossas paixões, combinando imagens e ilustrações para contar histórias. Era algo que eu nunca imaginei fazer, mas que fazia total sentido ao lado dele. Nos tornamos uma espécie de inspiração para outras pessoas na escola. A história de como começamos, cheia de erros, tropeços e, no final, redenção, mostrava que, às vezes, a verdade mais difícil de encarar é a nossa própria. Percebi que as aparências realmente não são o que importa. O que vale é a coragem de ser quem você é, mesmo que isso signifique enfrentar seus próprios medos. Enquanto caminhávamos para casa naquele dia, Caio segurou minha mão e disse: "Sabe, Sofia, eu achava que precisava ser alguém diferente para merecer algo assim, mas agora eu sei que só precisava ser eu." Olhei para ele e sorri. E é exatamente isso que faz você ser especial. E assim, nossa história continua. Ela não tem um final perfeito, mas é isso que a torna real. Como eu disse no início, decisões simples podem mudar tudo. No meu caso, foi aceitar uma mensagem de alguém que não era quem dizia ser, mas que no final, acabou sendo muito mais do que eu poderia imaginar. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.